Quadro Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui, doutor Belísio, ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, o professor da UERN. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa participar mais uma vez do quadro Check-up no rádio. E hoje eu queria iniciar parabenizando meu sobrinho, que se formou em medicina esse final de semana. Lucas, parabéns. Agora a gente tem mais um médico na família. Parabenizar também a todos os meus alunos da 4ª turma de medicina que está se formando essa semana, uma semana toda de celebração. Ontem foi a aula da saudade, hoje é o culto, amanhã a missa, quinta-feira a colação de grau. Parabenizar a todos eles, estou muito feliz porque eles estão se formando, não só porque fui um professor homenageado com a menção honrosa, mas porque é uma turma muito especial, é a primeira turma que vai poder se formar presencialmente. Então, a 4ª turma de medicina que já formamos aqui. São, então, quantos, a todos. São quantos novos médicos? 40, né? 40, né? Que bom, né? Só dessa turma, quase né? A cada ano já são quase Todo 40 ano, novos médicos, né? Todo ano, né? Que legal, né? Nosso tema de hoje é falta de apetite na pessoa idosa. E aí, doutor Belísio? Bem, Marcos, perder apetite, fastio, outro termo popularmente conhecido, é uma queixa bastante comum na população idosa, e o que a gente pode fazer é procurar a causa, né? Nem sempre perda de apetite quer dizer que o paciente precisa de vitamina, que é o mais comum, é o caminho mais fácil que todos devem pensar quando o paciente perde apetite, paciente idoso. Lembremos que quando a gente envelhece, a gente tem perda dos órgãos do sentido, né? Então a gente perde paladar, a gente altera o paladar, a gente perde visão, a gente perde olfato, a gente perde audição, perde tato. Então o envelhecimento ele cursa naturalmente com perdas sensoriais. E aí perdeu o paladar, perdeu o olfato, perder visão, interfere diretamente no apetite. Então a perda de apetite do idoso, ela pode ser influenciada pelos órgãos dos sentidos. Mas essa perda de apetite, ela pode ter por trás algumas causas. Desde causas nos dentes, né? O paciente tem uma prótese mal ajustada, tem um dente ainda que dói, passando por engasgos, por entalo, por boca seca, boca amarga. Tudo isso pode interferir no paciente que está perdendo peso. Passando da boca, chegando no estômago, eles podem ter perda de apetite por doenças no estômago, azia, úlcera, refluxo, doenças na vesícula e assim por diante. Falando em doenças, algumas doenças dão perda de apetite, como a própria demência, depressão é uma causa de doença que causa perda de apetite. Doenças como câncer causa perda de apetite, perda de peso a longo prazo. Medicamentos alguns medicamentos podem causar perda de apetite, entre inúmeras outras causas de perda de apetite. Então, idoso que está perdendo, eu sempre comento com meus pacientes, olha, não se preocupe se ele está ganhando peso. Quando ele é mais jovem, a gente se preocupa com ganho de peso. Logicamente, que no idoso a gente se preocupa muito mais quando ele está perdendo peso, quando ele está sem apetite. Desde que seja uma perda de apetite, desde uma perda de apetite de poucos dias, como uma perda de apetite há alguns meses. Inclusive, perder peso é um dos critérios que a gente utiliza para caracterizar um idoso frágil, um idoso com alta dependência, um idoso com vulnerabilidade de ter perdas com qualquer evento estressor. Então, a perda de peso do idoso não se resume só a passar uma vitamina, não se resume só a passar um estimulante para o apetite. Resume-se em investigar todas as causas que podem estar, como doenças mais simples, às vezes é só uma prótese mal ajustada, um dente que está doendo, e o paciente tem Alzheimer ou outra demência e não sabe relatar essa dor, até câncer, né? Câncer é uma causa de perda de peso, geralmente perda de peso involuntária associada à perda de apetite, que a gente deve investigar. Então, quem tem um idoso em casa que está perdendo peso, está perdendo apetite, fique atento a todas essas causas que eu relatei aqui. Se essa perda de peso persistir, não for uma perda de peso de poucos dias, porque às vezes eles perdem peso também, Marcos,
com uma doença, né? Assim, uma doença que é uma virose, alguma coisa que foi de alguns dias. E aí é natural eles terem perda de apetite. Inclusive é um sintoma comum em qualquer infecção, né? As infecções, essas viroses ou infecção bacterianas, os idosos eles evoluem muito cedo com a perda do apetite, mesmo antes de ter febre, mesmo antes de outros sintomas às vezes. Então eu sempre digo, a febre do idoso é a confusão mental, né? Eles entram em delírio, mas depois logo disso eles também perdem apetite, perdem mobilidade quando eles têm uma infecção. E a gente vai buscar a causa dessa infecção com esses sintomas muitas vezes que não estão nem relacionados com o foco da infecção. Então, nos preocupemos com idoso que está perdendo peso. Evitem restrições alimentares severas. Ele está com a taxa um pouquinho alta e aí o cuidador ou o próprio paciente exagera na restrição alimentar. Realmente ele pode até baixar um triglicérides, mas ele entra num processo de desnutrição e aí enfraquece, começa a perder massa muscular e todas aquelas consequências de que a gente já sabe de perda de massa muscular. Quedas, perda da mobilidade, dificuldade de se locomover. Então, o apetite é um dos parâmetros que a gente avalia um paciente idoso e é uma das queixas que a gente mais tem no dia a dia e que tem impacto na saúde global dele. Obrigado, Fatinha, pelo café. É de praxe cafezinho, né? Da Fatinha. Cafezinho. Pra gente que tá falando de apetite, Fatinha não podia deixar de trazer o café. Ele abre o apetite ou prejudica o apetite do idoso? Café, ame ou odeio. Então, uma época café faz bem, outra época café faz mal. É como o ovo. Uma época o ovo faz bem, outra época faz mal. Mas, quem não tem problema de doenças do estômago, de transtorno de ansiedade, de tremor, de insônia, o café não faz mal não. O café faz bem, ele estimula a memória. Os pacientes idosos, às vezes as famílias, não, ele está tomando muito café, uma xícarazinha de café, isso aí não faz mal não. Às vezes num paciente que tem demência, até ele pode se agitar se você contrariá-lo sem dar o café. O ouvinte pergunta aqui, tudo beleza, que tipo de suplemento é indicado para abrir o apetite do idoso? Boa pergunta. Isso aí é o natural das famílias perguntarem. Tá perdendo apetite, tem a crença de que se der um suplemento ele vai voltar ao apetite. Vamos reforçar. É mais importante do que você ir na farmácia e orientar um suplemento, você dar ao paciente, é mais importante você investigar a causa. Se essa perda de apetite for por uma depressão, esse paciente nem o suplemento vai querer tomar. Se essa perda de apetite for por uma doença no estômago, não adianta. Ou trata a causa, a doença do estômago, ou trata a depressão, ou ele não vai voltar ao apetite. E em idosos, é bem mais comum a gente ter mais de uma causa respondendo por um sintoma. Assim, o sintoma é perda de apetite, mas ele por trás daquele sintoma, ele tem 2, 3, 4 doenças respondendo por isso. Tem a depressão, pode ter uma doença no estômago, pode ter uma prótese mal ajustada, pode ter uma doença, tá tomando um medicamento que reduz o apetite. Então, mais importante do que o suplemento é investigar a causa. E falando em suplemento, vale a pena a gente frisar que não necessariamente os idosos precisam tomar aqueles polivitamínicos, que são vitaminas que a gente consegue adquirir nas frutas, verduras, suco, na alimentação em geral. Os idosos precisam mesmo de proteína. Eles precisam de uma quantidade a mais de proteína, principalmente aqueles idosos que têm uma sarcopenia, que é a perda de massa muscular que pode se acentuar com o envelhecimento, tem uma síndrome de fragilidade e até mesmo os idosos em geral. Então, reforçar a importância de ingerir mais frango, ingerir mais leite, ingerir mais peixe, mais carne, alimentos que tenham proteína. O ideal é até uma quantidade de proteína um pouquinho a mais do que no adulto jovem. E se for o caso, a gente faz um recordatório alimentar. Isso numa consulta que o geriatra ele faz uma orientação em geral. Quem vai orientar a dieta mesmo é o nutricionista.
vai detalhar, fazer cardápio, avaliar melhor essa questão, mas a gente sempre orienta a ele aumentar a ingestão de proteína, se ele não tem uma ingestão adequada, e se for o caso, a gente até suplementa, faz um suplemento nesses casos que o paciente precisa suplementar. O paciente que está perdendo peso, a gente pode até suplementar aquele idoso por um período, enquanto a gente não trata as causas que estão fazendo com que ele perca apetite, perca peso, né? Então, isso é importante. A gente suplementar ali enquanto ele trata aquela infecção, enquanto a gente consegue melhorar a depressão, enquanto a gente consegue colocar ele no estado nutricional minimamente aceitável. Depois disso, só se for realmente necessário. Lembrar que existe também, Marcos, assim, eu falei muito de perda de apetite, mas existe o idoso que está perdendo peso de maneira involuntária, ou seja, mesmo ele comendo uma quantidade adequada, mesmo ele tendo apetite, ele está perdendo peso. E essa perda de peso involuntária, com apetite preservado, essa preocupa mais ainda, porque pode ser uma doença mais grave, uma doença mais séria que está consumindo esse paciente, e a gente tem que... essa questão é uma questão de mais urgência, diferente daquele idoso que está. A gente sabe que ele está perdendo peso porque ele está perdendo o apetite, e a gente vai buscar uma causa. Mas aquele que está se alimentando bem, uma quantidade minimamente aceitável, e está perdendo peso, esse mais urgentemente precisa ser avaliado. Tem pergunta no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Bom dia, Marcos Dantas. Doutor Belísio, minha mãe toma Mantidam e Prolopa. Eu gostaria de saber se esse remédio é melhor dar em jejum ou depois do café da manhã, das refeições. E aí, doutor Belísio? Perfeito. Provavelmente é uma paciente que tem Parkinson, né? São dois medicamentos são parkinsonianos. O Prolopa, ele é um medicamento que ele tem uma alteração se ele é dado com a alimentação. Ele não tem o mesmo efeito se ele é dado longe das refeições. Então, o que é que a gente recomenda para quem toma Prolopa, Parquidopa, Exxon, medicamentos que levam a levodopa? A gente orienta o paciente a tomar 1 hora antes ou 1 hora depois das refeições, principalmente aquelas refeições que têm muita proteína, no caso do almoço. Geralmente a gente recomenda nesses horários. Então, 1 hora antes ou 1 hora depois é o horário de dar a medicação do Parkinson. Na consulta, a gente já vai vendo a que horas ele toma café, aí a gente já coloca o medicamento num horário longe do café, que horas lancha, que horas almoça, e a gente faz aqueles horários, porque o Prolop é um medicamento que toma várias vezes ao dia, 3, 4, 5 vezes às vezes, o paciente tem que tomar ao dia, e a gente se alimenta de instante em instante, então tem que ter esse cuidado. É um dos medicamentos que a gente diz que ele é daqueles não me toque, não pode ser junto das refeições, então 1 hora antes, 1 hora depois. Doutor Belísio, minha mãe tem gastrite, osteoporose e mais outras doenças. Ela tem muito apetite, mas quando tem uma crise de depressão, não quer comer nada. Alega boca amarga e muita fraqueza. Pode ser dos remédios que ela toma, tipo de depressão e tireoide? Não, os remédios, assim, viu-se que a perda de apetite é provavelmente pela depressão. A família avaliou que, assim, observou que quando ela está com os sintomas, com as crises, com a depressão em recaída, em recidiva, ela tem a perda de apetite. Então é tratar melhor essa depressão para que ela não fique recaindo, para que ela não fique tendo assim, novas crises. Depressão é uma doença que requer um tempo de tratamento, né? O paciente melhora um pouco do sintoma para o medicamento não. E no idoso, geralmente, esse tratamento é bem mais duradouro, anos de tratamento. Então, o que é que tem que se fazer? Tratar a depressão. Tem medicamento que está dando essa depressão da osteoporose ou de gastrite? Não. Os medicamentos que podem gerar uma depressão secundária não estão nesse espectro, ou seja, não existe medicamento para gastrite, não existe medicamento para osteoporose que possa gerar depressão. Então ela fique tranquila, continue o tratamento da osteoporose, continue o tratamento da gastrite. O que tem que se fazer
ajustar esse tratamento da depressão. Será que é a dose que está baixa? Será que ela está fazendo a terapia? Será que ela está fazendo atividades que possam ajudar no transtorno depressivo? Será que não precisa mudar de medicamento? O idoso é assim, ele não só tem a doença daquele órgão específico, ele vai para geriatra porque ele não só tem a depressão, ele vai para o geriatra porque ele tem a depressão, tem a gastrite, tem a osteoporose, está começando a esquecer, e aí eu sempre digo, o geriatra é aquele que trata tudo junto e misturado. É a nossa expertise, a gente tratar de paciente multimórbido, complexo, idoso, muito idoso. Então a minha recomendação, ajustar o tratamento da depressão. Ir no médico que está tratando essa depressão e dizer a ele que está tendo recaída, os sintomas ainda não que a gente tem assim, um parâmetro, quando está tratando depressão, de remissão completa dos sintomas. Ou seja, o paciente fica bom, a gente começa a pensar em um desmame da medicação quando ele está assintomático. Não, eu não estou mais sentindo nada da depressão. A partir daí a gente considera que esse paciente está com remissão completa de sintomas. Se está tendo sintoma, ela não está bem tratada. A ouvinte Socorro, ela tem 63 anos e quer saber se para o idoso é melhor caminhada ou academia. Para o idoso, o melhor são as duas coisas. É fortemente recomendado atividade de força, atividade para ganho de massa muscular. E a melhor atividade é a musculação. Tem outras atividades que podem favorecer ganho de massa muscular, ganho de força. Pilates, por exemplo, são atividades que podem melhorar isso. Mas é também importante atividades de condicionamento cardiorrespiratório, as famosas atividades aeróbicas. Então, o ideal seria associar a caminhada com a musculação. Eles têm muito preconceito. Doutor, eu na minha idade ir para uma academia de jovens e tal. Mas é o exercício, é a modalidade que mais a gente tem impacto na melhora da saúde global do paciente idoso. Porque ele perde músculo, e músculo no idoso é vida. Músculo no idoso melhora da sua caminhada, diminui o risco de queda, melhora na respiração, que o diafragma é músculo, melhora nos controles das taxas, o músculo é quem capta o açúcar do sangue, ele expressa melhor os receptores de insulina. Então é fundamental a atividade de força, atividade de hipertrofia, atividade de fazer músculo, seja musculação, seja pilates, mas isso associado, o ideal, eu sempre digo, o mundial associado a alguma atividade aeróbica, seja caminhada, seja corrida, seja atividades na piscina, hidroterapia, hidroginástica, seja bicicleta, seja a academia de musculação em geral, tem a vantagem de você lá poder fazer também, né? A bicicleta, a caminhada, sempre orientada por um professor, por um profissional de educação física. O idoso ele é mais mais vulnerável a carga não ser adequada, a frequência, tem o estigma de que ele vai para a academia só movimentar os pesos, só para manter. Não, ele vai para ganhar massa. E às vezes a gente precisa progredir. Tem a questão da postura, do exercício, então sempre orientada com profissional de educação física. Hoje em dia, Marcos, a gente também com a pandemia, nem tudo foram perdas, né? A gente ganhou um aspecto de... Os profissionais de educação física hoje às vezes oferecem serviços online. Eles fazem supervisão, eles planejam o treino, ensinam o cuidador, e ali eles fazem uma supervisão 1 vez, 2 vezes por semana, vai na casa do idoso. Antes era difícil a gente ter essa ideia do que o professor de educação física fazia atendimento domiciliar, e hoje a gente tem essa realidade. Eu tenho encaminhado vários pacientes, não vai para academia, eles têm como fazer esse exercício em casa, e às vezes não conseguem ir todo dia, mas eles supervisionam à distância, entendeu? Então existem várias formas da gente. A ideia é se movimentar, independente do grau de fragilidade desse paciente. Acamado,
tem que se movimentar, faz fisioterapia passiva, de alongar, de elevar uma perna, ali trabalhar a força. É um paciente que tem a mobilidade reduzida, tudo bem, vai ter exercício para aquilo. É um paciente robusto que faz corrida, tem exercício para aquilo. O importante é fazer a atividade física. Aproveitar aqui o gancho aqui, se você concordar, uma pergunta que vem lá de Cruzeta, né? Sobre os riscos da automedicação na pessoa idosa. Vamos tratar disso na próxima terça-feira? Automedicação na pessoa idosa? Pode ser, sim. Pronto, então fechado aqui, então, agradecer aqui o nosso ouvinte que sugeriu aqui lá de Cruzeta, né? A automedicação na pessoa idosa é o tema da próxima terça-feira. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h58.